Olá, muito bom dia. Aqui quem vos fala é Cláudia Bocchilli, sua astróloga preferida. E eu estou aqui com uma pessoa que tem habilidades manuais maravilhosas. Ele tem aspectos importantes de Marte na vida dele. É um virginiano com ascendente em Gêmeos e lua em Aquário. Eu estou aqui com Márcio Benedetti. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Como vão? Resolvi trazer o marido aqui para falar sobre o mapa astral dele. Vamos fazer uma análise do mapa astral e vamos ver se combina alguma coisa, se tem a ver isso daqui que a gente está vendo, certo? Vamos lá. Um de vários, né? É, exatamente. Aqui, você é virgem. Ele tem. O mais interessante é o seguinte: eu fiz uma ponderação dos elementos e você tem, de 23 pontos, você tem 9 pontos de terra. Ou seja, é muita questão de pé no chão, de trabalhar a parte de conservação, de materialidade. Imagine um touro que está na... Imagine a terra com a colheita e um touro que está lá com as 4 patas no chão. Então, terra tem essa característica de ser muito pé no chão e você tem apenas um ponto de água, que é a parte do emocional. Será que você... Como é que você vê esse seu lado? Muita terra e pouca água. Então, é uma coisa meio complicada para mim, né? Porque eu tenho aquário, né? Como é que é o ascendente em aquário? Não, é a sua lua em aquário. Minha lua é em aquário, que é emocional. E aquário é água. Então, Não, é ar. aquário é ar. É que a Você tá vendo, lua... vocês estão vendo que eu sei tudo, né? Por isso que eu casei com uma astróloga. Sim. Né? Porque eu sei tudo de astrologia. Na verdade, não sei nada. Essa sua lua em Mas aquário... qual que é a pergunta mesmo? Você sente muito essa parte de materialidade, de elemento terra. Sim, é uma coisa que eu tenho que trabalhar em mim, na verdade, né? O terra é muito resolver coisas, Prático? muito prático, né? Por outro lado, eu tenho o meu lado bagunceiro, apesar de eu ser um cara bem organizado. Mas eu tenho meu lado bagunceiro em alguns setores da minha vida. Tenho. Mas se for falar da minha profissão, é um troço assim, tem que estar perfeito. Tem que estar perfeito. Explica um pouco o que é ser luthier. Bom, o luthier é o profissional, chama-se assim luthier, é o profissional que mexe com instrumentos de corda, sejam cordas populares, instrumentos populares, aliás, violão, guitarra elétrica, contrabaixo, enfim. E você tem o luthier de instrumentos de cordas arcadas, que são instrumentos de orquestra. O meu mundo é dos instrumentos populares, não do instrumento de orquestra, que é um mundo completamente à parte desse meu, né? Então, o que que eu faço? Eu construo instrumentos musicais, construo guitarra e contrabaixo elétricos, faço manutenção em instrumentos musicais, seja violão, guitarra, contrabaixo, cavaquinho, enfim. E em 1998, eu tenho 39 anos de profissão, em 1998 eu montei a B&H Escola de Luthieria, que é sediada na Vila Mariana, em São Paulo. Eu e meu sócio, nós montamos a primeira escola que ensina, ou seja, ou dá o pontapé inicial para a pessoa entrar nesse mundo da luthieria. Então lá você aprende sobre como funcionam os instrumentos musicais, aprende as manutenções. E nós temos módulos, né? O primeiro módulo que a gente aprende toda essa parte do instrumento, de como ele funciona, elétrica, mecânica, concepção. E no segundo módulo você passa a construir instrumentos que você escolheu o modelo. Aí vai pegar a mão na massa, ou melhor, mão na ferramenta, é isso? Mão na ferramenta. Então, no primeiro módulo também nós temos aulas práticas, né? Também a mão na massa existe ali, né? E na construção do instrumento você vai desenvolver esse seu lado, né? De confeccionar o seu próprio instrumento, usar a sua energia para construir aquilo que você tinha um sonho de ter feito por você mesmo. E você sabe por que você é um virginiano que trabalha com instrumentos musicais e que você tem uma precisão milimétrica naquilo que você faz? Tem ideia? Então,
Eu acho que a busca da perfeição muitas vezes é redimir a imperfeição interna da gente, né? Talvez isso não sane tudo que é interno, né? Porque eu sou muito terra, mas de qualquer maneira é uma busca por mim mesmo. Sim. Sempre ter o que? Uma perfeição no que eu entrego. É só que você tem uma das características muito do elemento do signo de Virgem é o deus Hefesto, que é aquele filho de Hera, né, esposa de Zeus, que ela não gostou do filho porque ele nasceu deficiente, alguma coisa Outro assim. dia eu assisti um filme desse do Hefestos. Eu É, adoro assistir filme, gente. Ela acha que eu assisto filme demais, mas não. Eu adoro assistir filme. sim, outra característica sua. E esse Hefesto, ela não gostou dele porque era deficiente, feio, empurrou no abismo. Aí outras pessoas lá pegaram e cuidaram dele. E ele é o deus da forja. Sabe aquele que fica lá na parte de ferramentas e fazendo e trabalhando com um esmero perfeito, impecável, com uma habilidade manual, um artesanato incrível. Pois é, exatamente. Esse Hefesto, ele é o artesão. Ele é aquele que faz as espadas para todo mundo e tudo com uma perfeição absoluta. E é lógico que tem muito a ver com Virgem. E você tem 4 planetas em Virgem. Mercúrio, que ajuda você também a passar esse conhecimento na, na escola, a querer entender as coisas. Então, você não só aprendeu esse conhecimento com esse Mercúrio, como você também passa adiante esse conhecimento com esse Mercúrio. Você tem, que é muito comum das pessoas da década de 60, ele é de 1964, uma conjunção de Urano com Plutão. Você lembra que nessa... Conjunção Woodstock, é isso? Só Isso. que o Woodstock é anos 70, né? Não, mas tinha muita coisa de 1968. Aconteceu Sim, sim. de 60 a 70. Todas as pessoas dessa geração, elas passaram por uma questão disruptiva, que hoje, quando nós estamos com Plutão em Aquário, desde o finalzinho de 2024, a gente tem um sentimento meio parecido entre aspas. E o que acontece? Eu estou saindo de uma sociedade, de um jeito que se vivia a sociedade da década de 50, as mulheres indo para o mercado de trabalho, você tendo um desenvolvimento industrial de consumo, principalmente doméstico, muito grande. Então, tudo isso foi muito disruptivo para aquela sociedade da década de 60. E isso se revela nessas pessoas com essa inquietação. Essa inquietação que as pessoas tinham na década de 60, ele tem no mapa natal dele por toda a vida, buscando sempre essa inovação e transformar um pedaço de madeira que você olha que não é nada, num instrumento que vai tirar as melhores notas musicais. E finalmente também o Sol, que você tem em Virgem, que faz com que você seja esse virginiano todo bem organizado na vida. Mais ou menos, né? Eu acho que tem setores da minha vida que deveria ser mais organizado. Porém, acho que é muita coisa para organizar, Mas né? e como, De vez em quando precisa chutar o balde também, e né? como que você se vê como professor? Então, gente, essa questão de você de ser professor é uma coisa interessante, porque eu não me via como no início, sabe? Então foi uma coisa assim meio conquistada. Você vai galgando conforme as experiências que você vai tendo, porque na verdade eu ensinar uma profissão é lidar com o quê? Com o ser humano. E o ser humano é um indivíduo. Cada um tem a sua particularidade. E todos eles têm diferenças de como você lidar, como tratar, como ensinar para que ela entenda aquilo. Então é interessante que passaram pessoas, passaram até deficientes na nossa escola, que fizeram um instrumento, claro que boa parte nós executando, os professores. Mas é muito interessante porque muitos adolescentes que passaram por lá, eles tinham um jeito tímido, um jeito fechado, que depois de 1 ano e meio, 2 anos de curso com a gente, eles mudaram completamente, né? Porque você não pode reprimir, você não pode
ser bravo, não existe mais essa história de professor impositor. Mas o que você acha que eles estavam expandindo naquele momento lá? Eles estavam mostrando para o mundo? Então, é justamente isso. A vivência é justamente essa coisa, né? De fazer com que o aluno... que ele pode ser um luthier. É como a história do Ratatouille, né? Todos podem cozinhar. Para mim, todos podem ser luthier. Tudo é uma questão de empenho. Eu não sei nem pegar no martelo. Mas ninguém nasce sabendo. Eu também não nasci sabendo. Eu me envolvi com a coisa com 22 anos de idade. E foi. E fui trabalhando. Eu sou um cara muito empírico, eu não gosto de estudar. Então, eu sou um cara que gosta de fazer. Ou seja, o Marte lá, né? Que você fala. Não é o Marte? Já vou falar dele então, agora. Eu sou essa questão do Marte. Eu gosto de fazer e ver o resultado. Claro, você tem a teoria da coisa? Tem. Mas o meu negócio sempre foi a bancada. Eu aprendi trabalhando, muito mais do que teoricamente. Então, todo esse conhecimento que a gente tem de prática de bancada, a gente tem um feeling muito grande de passar para o aluno, conforme ele vai criando um nível mais alto na questão da construção de instrumentos. Porque quando eu comecei não tinha informação na internet. Era tudo em inglês ou em alemão, enfim. Então eu fui para a prática. E o pouco que eu tinha como pesquisa, né? De revistas importadas, alguns livros, enfim. Onde está seu Marte? Onde que está meu Marte? Astróloga da casa. O Marte dele está na casa 2 em Leão. Vamos explicar isso, vamos entender o que significa esse trabalho dele. Como ele é um luthier, que ele tem essas habilidades de fazer esses instrumentos com esse jeito de detalhamento virginiano, que já é dele, já é da essência dele, esse Marte, ele fala de habilidades manuais. Marte é o deus da guerra, mas é aquele que também coloca a ferramenta na mão para não só destruir, mas também para conquistar e construir coisas novas, com a mão na massa, no caso, a mão na ferramenta. Esta ferramenta dele, este Marte, está na casa 2. A casa 2 são as nossas conquistas financeiras, materiais, as nossas riquezas. Ou seja, a forma de você ganhar dinheiro é fazendo, é usando as mãos, usando as suas habilidades manuais, com a energia do signo de Leão, no caso, o dono da empresa, porque Leão é o rei da selva, é aquele que quer mostrar para o outro, que tem um lugar de liderança e quer mostrar para o outro o que ele está fazendo. E até uma forma de... Eu sou o Tarzan, então. Isso, por aí. E esse Marte faz com que ele ganhe dinheiro dessa forma. O Marte, ele é um planeta que rege um signo. Qual é esse signo? Um desses signos é Áries. Sabe onde está o Áries no seu mapa astral? Pode me mostrar aqui? Deixa eu ver. O Marte está na casa 2 e ele rege Áries, que é o primeiro signo do zodíaco, e ele está no meio do céu, que é o ponto mais alto do Sol. Imagina aquele Sol do meio-dia, é esse ponto mais alto. Esse ponto mais alto representa a sua carreira, como você é visto no mundo, seu status. Então, esse Marte, ele potencializa você ser visto na carreira como uma pessoa que tem muitas habilidades manuais, que é reconhecido por essas habilidades, por ser uma pessoa que sabe muito disso. Mas e por que as coisas, os materiais, os objetos que você constrói, eles não são feios, eles não são grotescos, eles sempre têm um ar de beleza junto? Você saberia me dizer por quê? Isso é mais a coisa do virginiano mesmo, da perfeição, né? Não, isso tem a ver com essa... Não, é a Vênus. A Vênus está na casa 2, ou seja, apesar deles não estarem em conjunção, o Marte e a Vênus, eles estão nessa casa 2, que é a casa das riquezas, é a produção. Ou seja, eu vou produzir algo com as minhas habilidades manuais, mas eu vou usar a deusa da beleza junto. Eu não vou fazer uma coisa horrorosa. Eu não vou pegar um pedaço de madeira de qualquer jeito e cortar de qualquer jeito. Eu vou pensar naquele toque sutil. Então isso aí é que nem o careca que põe uma peruca, é isso? Isso. Entendi. E fica... Ou Mas então ele ilustra, né? Eu não vou usar nada disso. Ou então ele ilustra a careca dele. E agora vocês imaginam se eu chegar no meio dos meus amigos e fizer um implante, chegar de cabelo. Os caras vão tirar sarro meu até quando eu estiver no meu enterro. Vai, por aí. Aí a gente vê assim...
E essa Vênus, ela potencializa esse seu trabalho. Não só como a Vênus, como essa beleza dos instrumentos que você faz, da qualidade daquilo do que você trabalha, como também a Vênus representa as nossas riquezas, os bens, a forma que eu ganho dinheiro. Então, acaba sendo uma facilidade de conquistar os bens materiais. Ou seja, vem fácil o dinheiro aqui. Eu ganho, ela gasta. Isso. Só que aí a dificuldade é o seguinte: será que esse dinheiro que vem aqui, ele vai se manter? Aí você tem que usar outros aspectos do seu mapa astral, como, por exemplo, Saturno. Saturno, ele fala muito do que você vai querer construir, realizar na vida. No seu retorno de Saturno, aos 29 anos, você lembra o que aconteceu da primeira vez? 29 anos. 94. Sim, o que aconteceu em 94? Além do Tetra. Nasceu meu filho, que faz agora, dia 25, faz 31. Nasceu seu filho. Isso fez com que você tivesse um pouco mais de responsabilidade na vida? Conta um pouquinho sobre isso. Ah, com certeza, né? Porque eu era um perdido, né? E ele fez o quê? Conta pra mim. Me trouxe uma prosperidade muito grande. E exigências? Também, né? Sim. Aí, esse Saturno... Não existe crescimento sem aumento de responsabilidade, né? Então, sempre aos 29 anos, a gente tem que olhar, às vezes um pouquinho antes, um pouquinho depois, a gente tem que olhar esse Saturno, porque ele traz essa cobrança, essa necessidade de maturidade, principalmente em alguma área da vida. E eu estou no meu segundo retorno de Saturno, né, pessoal? Na verdade, isso aconteceu em... Já aconteceu, né? Em 2022. O que aconteceu em 2022? Lembre para mim, por favor. A sua mãe morreu. Minha mãe faleceu. E aí você teve que tomar algumas atitudes na vida, principalmente relacionado ao passado, certo? A gente sempre está trabalhando o passado, né? Sim. Isso aí não importa se mãe morreu ou não. Na minha opinião, você sempre tem que estar dissolvendo o passado para não repetir o que você fez no presente. E agora esse Saturno, ele já deu um toque agora em abril, e vai acontecer com você coisas semelhantes ao Bolsonaro, principalmente em fevereiro, em 20 de fevereiro de 2026. Você sabe? Eu não quero nem saber. Eu já falei aqui para vocês em programas que ele ia estar com uma conjunção em cima do Sol dele, porque como ele é do comecinho de Áries, ele ia passar por 2 planetas em cima dele, bem cravado assim, que é Saturno, que dá uma certa limitação do que você vai fazer, de não conseguir ter muitas articulações políticas, e Netuno, que faz com que você tenha uma baixa de vitalidade. No caso do Bolsonaro, é o Sol dele que foi pego, fazendo com que ele ficasse lá no hospital, tivesse aqueles problemas lá, inclusive recebesse notificações judiciais dentro do hospital. Agora, o Márcio vai ter agora esse aspecto que vai acontecer em fevereiro de 2022. Inclusive, eu já fiz um vídeo Sonho e Realidade. Se você quiser, pode procurar no meu canal que você vai encontrar eu falando dessa conjunção que está aí com a gente até 2026, de Netuno e Saturno. E ele vai estar no meio do céu do seu mapa astral. Ou seja, o que é o seu meio do céu? A sua parte do meio do céu? O que é a minha parte do meio do céu? É a conquista, a carreira, o seu trabalho, o que é feito. Então, essa conjunção, ela vai estar tocando nessa área, falando o seguinte: olha, eu vou cobrar de você uma responsabilidade, uma maturidade maior, um passo além da sua vida. Assim como quando você tinha 29 anos, você deu um passo além com o nascimento do seu filho, com mais responsabilidades, mais amadurecimento, isso agora vai chegar na sua carreira. Então, é para observar todo aquele legado que você teve no passado para realizar agora para frente. Só que temos Netuno junto. E Netuno é uma névoa que faz com que a gente não consiga enxergar direito as coisas. Parece que ele, quando ele sobe como Deus dos mares,
fica aquele monte de água assim, tem que esperar a água baixar para você enxergar alguém. Então, às vezes, a gente não consegue ter muita clareza no assunto. Mas sabe o que é bom que traz aqui? Aquela sensibilidade musical, sensibilidade estética. E isso é muito bom. Como que você poderia usar essa sensibilidade estética no seu trabalho? Eu uso sempre, né? Fazendo o quê? Nas ideias quando você vai projetar um instrumento? Hoje em dia eu não tenho projetado modelos meus. Uhum. Então eu trabalho a estética no acabamento de um instrumento. Sim. Isso é muito No bom acabamento de um serviço. Eu uso muito nisso, né? Isso é muito, muito importante para usar esse aspecto aqui. E todos nós estamos com essa conjunção acontecendo em algum lugar. No caso que eu falei do Bolsonaro e das pessoas que nasceram no dia 21 de março, é em cima do eu, é em cima da vitalidade. No seu caso, é no meio do céu, é na área da carreira, do que você vai projetar no mundo, do status. Se você tem um ascendente, por exemplo, no comecinho de Áries, você também vai sentir essa energia lá. Então, eu já estou pegando algumas pessoas que estão com essas características assim. E que mais você quer perguntar do seu mapa astral? Olha, não me vem nada na cabeça agora de eu perguntar. O que você quer fazer na vida? Em relação ao meu autoconhecimento. Autoconhecimento é sempre bom, porque com o Júpiter na casa... Por que eu não busco o meu Deus interior ou a minha integração? O que diz aí? Agora eu quero ver. Diz o seguinte, o Júpiter, ele está na casa 12. Vamos traduzir. O Júpiter, ele fala dos propósitos de vida, das filosofias, do que eu quero. E a casa 12, o pessoal às vezes fala de uma forma muito maldosa que ele é o lixo do zodíaco. Mas, na verdade, às vezes a gente esquece o que está lá e a gente não quer acessar dentro da gente. Justamente, se chamar de lixo. Isso. Não quer enxergar Por isso que o pessoal si fala mesmo, maldosamente. Né? E aí você fica na bancada fazendo o seu trabalho, na materialidade, e esquece de olhar além, esquece de olhar atrás, o que existe. Não é além, é dentro, né? Não é fora. Sim, além do físico, né? E você esquece de olhar além do físico para poder entender tudo isso. E você tem um Saturno na casa 9, que assim, eu vou ter uma construção, um rigor na vida, uma construção na minha vida, se eu tiver com os meus propósitos, meus ideais bem fincados. Por exemplo, os nossos propósitos eubióticos bem fincados faz com que a gente consiga usar as potencialidades do mapa astral muito mais. Não tenha dúvida. Agora, a questão da busca interior, acho que eu ter feito 60... Isso está mais forte em mim, ou seja, não é muita coisa hoje que me convence do mundo material. Aliás, nada me convence. Sim, você está passando por esse momento de busca de propósitos de vida. O Saturno está cobrando essa... É um retorno de Saturno atrasado, né? O meu delay. Sim. Não o Saturno, o meu delay, né, pessoal? Pode ser também, pode ser. Mas você também tem muita sensibilidade artística para entender isso. E assim como eu fiz essa análise de mapa astral, claro que sem entrar em questões muito profundas aqui, se você também pensa que esta ferramenta de astrologia pode te ajudar a ter clareza para tomar decisões profissionais, a mudar de carreira, a entender como é que está seu relacionamento, a ser melhor na família, com os seus filhos e ter um caminho espiritual claro e seguro, você pode fazer seu mapa astral comigo. E também seguir nas minhas redes sociais, que eu também tenho alguns infoprodutos que às vezes eu coloco à venda para que você possa caminhar aprendendo sobre astrologia. O meu Instagram, para você ter acesso a tudo isso, é o @ClaudiaBocchili. Cláudia Bocchili é BOC Chile. É assim que você escreve o Bocchili. E também pode entrar em contato comigo no WhatsApp, DDD 11 9 3041 0372, DDD 11 9 3041 0372. E se você estiver vendo no YouTube, eu vou colocar o link do Sonho e Realidade, um outro programa que eu fiz aqui no passado para você poder acompanhar. Muito obrigada e muito obrigada por você estar aqui comigo.
Adorei, pessoal. Até.